Opa, como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Eu sou Alexandre Matias, estou começando mais uma edição do Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas que tenho uma enorme satisfação de receber a querida Ana Frango Elétrico, uma das artistas mais interessantes aí que apareceram no final da década, uma querida, lançou 2 discaços, Mormaço Queima e o Little Electric Chicken Heart, que ela lançou no ano passado, teve inclusive uma ótima repercussão internacional. A gente vai falar um pouco dessa curto início de carreira e, ao mesmo tempo, o que ela está pensando aí para os próximos anos. Ela que queria, antes da pandemia, lançar 2 discos esse 2020. Não sei que pé que está isso agora. Vou justamente chamá-la para conversarmos sobre isso. Chamando aqui a Ana para a gente começar o nosso papo. Ela está entrando. Aí, deu certo. E aí, Ana, me ouve bem? Olá, Como é tudo que estão as bom? coisas aí? Tranquila? Tudo bem, tranquilo. Tudo bem, aquele tudo bem bem informal, né? Que a gente acaba dizendo no automático, né? Mas tá tudo bem mesmo? Tá dando para levar as coisas? Tamo aqui, tamo aí. Vem cá, Ana, vou começar do final do ano passado, quando a gente estava ouvindo o disco da Sofia Chablau, que você produziu e também está em suspenso aí, né? Por conta dessa história toda que a gente está passando. E aí eu perguntei para você assim, tá, beleza, lançou o leque, tá indo super bem, quais os próximos passos? Aí você falou assim, eu quero fazer 2 discos ao mesmo tempo. Eu falei, caralho, que Sério, loucura, genial. como assim? Mas aí, né, veio 2020, tudo isso que a gente já sabe, Aham. eu queria saber o que você está fazendo hoje, né? Quais são os seus planos 2020 em relação à produção de coisas novas? Eu acho que eu passei por um processo super interessante comigo mesma no quesito de me apropriar dos métodos de produção do meu trabalho, sabe? Encarar a tecnologia de uma outra maneira, repensar processos mesmo de troca de sonora, né, com outros músicos a partir da internet e se mandar coisas e testar gravar outras coisas que eu não estou acostumada a gravar, sabe? Então tá sendo. E aí acho que ficou bastante nisso, assim, de acho que comecei preparando de repente umas demos para um possível disco e depois eu desglamorizei essa minha ideia do que seria esse outro disco e comecei a tomar posse dessas demos e aí, por exemplo, escolhi uma e vi que estava muito quase para mim, sabe? Uhum. E aí mandei para o Vovô Bebê, para Dona Marília Brau, para o Joca, para eles somarem comigo. O Alberto Continentino gravou baixo. Legal. E aí fui vendo, assim, sabe? Mas, mas acho que tá bastante sobre isso, assim. Aí eu tô preparando 2 singles, assim, Legal. de quarentena. Mas não é um disco Assinando ainda. só. Não, não é um disco. Uhum. Assinando sozinha, que você Não, está falando? assinando a produção sozinha pela primeira vez Ah, demais. Que é uma coisa que você já do tinha há um meu tempo, né? trabalho. Que eu comecei a gostar bastante, né? Uhum. E aí Na, tá sendo bem legal. na verdade, isso que Interessante, assim. você tá me falando aí é meio que uma decorrência do que você já estava fazendo, né? Você comparar aí a mudança do Mormaço para o Little Electric Chicken Heart já é você se apropriando desse lugar e agora você está. Na verdade, a quarentena só veio acelerar um processo natural que você já estava fazendo, né? Sim, E, total. e você está conseguindo produzir mesmo à distância. Tô, tô. Aham. Assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente ganha coisas, perde coisas, né? De elementos do encontro e tal, mas eu acho que é isso. Está sendo muito interessante para mim nesse sentido mesmo de brincar eu na faixa mesmo, sabe? De chegar, puxar o som, né? E ver essa sessão. E dentro das minhas limitações também, do que eu, tipo, de plugins muito básicos, sabe? Mas de abrirem também várias noções de perspectiva ali da canção e da produção,
Até para entender também o que eu não consegui fazer na hora de mixar e o que eu peço, o que eu não peço, sabe? O Queria que você que eu falasse um acho que não. pouquinho desse trabalho de produção mesmo, até para o público que é mais leigo, que não entende direito qual o papel do produtor musical e qual que é a importância de uma cantora e compositora produzir seus próprios trabalhos. E aí também você podia exemplificar falando até do leque, como é que você fez isso, como é que foi esse processo durante o leque, você aos poucos ir para o outro lado do vidro e começar a Tá. tomar conta dessa sonoridade. Ai, Alexandra, não sei, porque eu acho que na minha cabeça já foram muitas coisas. Eu acho que não sei o que é certo, o que não é certo, sabe? Eu acho que produção musical pode ser muitas coisas, mas o como eu vejo é, é uma noção de timbre, né? Do que esse. Acho que uma bandeira desse produto fonográfico, né? Dessa bola de som. E o que a gente quer dela? Que cor a gente. A minha maneira de ver, né? Claro. Que cor a gente quer dela? O que elementos vão ter aqui, né? Tipo, enfim, aí eu acho que tem vários tipos de produtores musicais. Acho que vai ter produtor que grava também, né? E que também é engenheiro de som. Eu não sou engenheira de som, longe disso, né? Tipo, e não sei, mas eu vejo assim dessa maneira. Até, por exemplo, a maneira que a Yoko Ono participou da produção dos discos solos do John, né? Do John Lennon. E de que é uma produção musical mais sutil, né? Do tipo, o que a gente quer de energia disso daqui, pensar também o corpo, pensar a cor das coisas, né? Tipo, essa ambiência sonora, né? Mas, assim, só sei que nada sei também, é a minha maneira de visualizar. E aí, Claro. nesse caso, que tá sendo interessante, tá explorando isso, assim, sabe? Tem uma coisa que você me falava muito do aspecto feminino da produção, que os produtores homens não conseguem entender algumas coisas que você queria fazer, ou pelo menos que você já tinha visto alguns produtores trabalhando, e você tem uma outra camada aí de sensibilidade. Queria que você falasse um Eu pouco acho que disso. me interessa esses outros campos, né, de quando a gente está gravando, campos aurais, sutis, cromáticos, maneiras da gente se comunicar com quem está gravando, entendeu? Em termos fluidos, em termos de, de sensação mesmo, né? Do que a gente está querendo passar com essa faixa e não de maneiras mais duras, brutas, técnicas apenas, né? Mas é isso, no Leque muita gente fez esse disco comigo, né? No Little Let Chicken Heart, músicos incríveis, o Martin Sian produziu comigo e assim a nossa pesquisa teve muito a ver com chegar com o Martin para várias cores novas que eu queria, sabe? E aspectos de referências mais antigas, alguns sons que eu fui mostrando para ele, a gente foi testando o microfone, sabe? Teve a ideia de ir para uma sala grande, levar os equipamentos e pegar um pé direito alto, sabe? Pegar um som de bateria com bastante sala. Então o Leque me acrescentou muito com o Martim, assim, dessa pesquisa de pré-produção mesmo e de fora aspectos o Martim é uma pessoa que mixou o Mormaço, né? Todas as minhas coisas autorais passaram por ele. Ele que está mixando também esse meu single que vai sair. E, assim, eu gosto muito de trabalhar com ele porque eu sinto que a gente se entende muito nesses aspectos sutis também, como eu me comunico, eu consigo me comunicar com ele muito bem. Desde a linguagem vai mudando, mas desde sempre a gente se comunica muito bem. E é isso, acho que o Leque foi muito legal para mim também, nesse sentido de botar em prática com ele outros campos mais sutis de texturas, de referências de sons e de doideiras também dentro daquilo, sabe? Que foi muito livre, assim, muito interessante de fazer com ele. Mas era uma sonoridade que vocês buscaram juntos? Ou foi algo que você já tinha na cabeça e você, Várias, com a guia dele, você chegou nesse lugar? várias coisas eu tinha totalmente a referência, mas não fazia a menor ideia como chegar ali, entendeu? Uhum, uhum. E aí
foi bastante a jornada com o Martinho, assim, de vamos chegar nesses lugares e acabar chegando em outros lugares também, né? Uhum. E eu acho que a gente tinha uma pegada de ser classudo e doido ao mesmo tempo, ambos, sabe? Uhum. E cada um puxar assim, um pouco o outro, né? De não desvirtuar tanto. E foi muito interessante. Desde o começo disso. Foi muito interessante, porque no Mormaço Queima, eu não fazia a menor ideia onde ia acabar o disco, entendeu? Era uma produção horizontal, completamente horizontal, de a gente experimentando, colorindo juntos mesmo. Uhum. E eu não fazia a menor ideia onde ia acabar, sabe? Tipo, inclusive, acho que é um processo que pode ficar muito tempo, sabe? A gente podia ficar muito tempo mexendo nessas músicas. E já o Leque, ele tinha outros métodos mesmo, né? De gravação, de ser ao vivo e tal. E eu sabia que eu queria um som que fosse mais de sala, mais com umas referências aos anos 50, né? Umas texturas de fita, junto com outras coisas. No Mormaço, você não sabia direito para onde você ia. Você tinha um conjunto de canções. Menor ideia. E foi gravando. Era um experimento a partir tudo em cima de mim, né? Sem clique. Uhum. E em cima da voz da voz de guitarra. Exceto uma que a gente gravou as bases ao vivo, que foi no Bico do Mamilo. Uhum. E acho que Cascas e Feridas a gente também gravou guitarra e bateria. Voz, guitarra e bateria, e aí depois foi botando coisas. O resto era tudo voz e guitarra e o resto empilhado em cima disso. Isso. Uhum. E aí, à medida Já o que... Leque foi... Fale. à medida que o disco foi sendo feito, você foi entendendo que eu preciso terminar isso alguma hora, não dá para ficar fritando demais. Porque eu acho que a gente poderia ficar colorindo a Deus dará, ou aí, tipo, ou acrescentando e tirando, né? Bota limpa. Quanto tempo demorou Mas o Mormaço? o Mormaço a gente começou em 2016 e lançou em 2018. Foi 2 anos. 2 anos. E quando você fala gente, quem são essas pessoas? Foi eu, Marcelo Calado, Thiago Nassif, Guilherme Lírio e Gustavo Benjão. Que era a banda na época. Que foram quem, tipo, o Calado virou pra mim e falou, vamos gravar. E chamamos o Nassif, chamamos o Beijão, gravamos do Amor. Gui tocava bateria comigo, chegou junto pra produzir também, pra tocando. Uhum. Porque no começo eu toquei primeiro guitarra sozinha, depois eu toquei bateria e guitarra, depois baixo, guitarra, voz e bateria, depois trombone e depois naipe, né? Uhum. E aí, quando você terminou o Mormaço, você falou, não vou mais demorar 2 anos para fazer um disco. Preciso ter mais foco. Pois é, eu acho até que não é tanto 2 anos. Uhum. Né? As pessoas ficam bastante tempo fazendo discos. Eu até mais gostaria o de tentar primeiro fazer disco, isso, né? mas eu acho que eu não consigo Uhum. ficar tanto tempo, entendeu? Uhum. O Lírio Elétrico a gente tinha menos de um ano lançou, né? Mas é isso, ele gravou umas bases ao vivo, sabe? Foram blocos, né? Não, e você já sabia para onde você ia. Um ano pensando, né, nas canções, que canções botar, que ordem. Eu gosto muito de já ter assim o nome do álbum, a ordem das canções. Eu gosto muito e para mim faz diferença assim na hora em como que eu vou produzir assim. Mas você define a ordem das Acho que músicas é antes de específico. gravar? No caso dessa, eu já tinha a primeira, já tinha a última, com certeza, e algumas, até, por exemplo, promessas e previsões como segunda, eu lembro da galera super estranhar, mas eu desde o começo achava que era aquilo, aí ficou aquilo, sabe? Uhum. No Mormaço também. Uhum. E qual que era a ideia do Lírio Elétrico? Ele foge muito do Mormaço, né? Ele foi, mas não tanto, eu acho também. Mas em termos de sonoridade, é Não, sim, total. Mas que eu digo que eu acho que tem vários aspectos em comum também, sabe? tipo. De dobras de voz, coros, percussão, sopro, que mais?
o leque ele tem vermelho também, ele tem amarelo também. Uhum. Só que eu acho que o Little Electric ele é menos saturado, assim, sabe? O próprio projeto gráfico de cada um acaba sendo o retrato disso, né? Sim, total. Aham. Eu acho que o Mormaço ele era uma pesquisa mais plástica mesmo, assim, sabe? Uhum. Mas e mas é isso. Eu acho que os 2 discos com mãos, sabe? Muita gente fazendo, muitas energias, muitos ondas sonoras juntos ali também, né? Uhum. E E aí foi muito interessante. Foi muito Aham. importante o processo, assim. Você falou que durou um ano o processo desde começar a pensar no disco até o disco ser gravado e finalizado, é isso? É. Aham. E bom, continua aí, você ia Não, dizendo. porque eu lembro que em 2018, assim, eu acho que eu fui para São Paulo, até fiz um show cantando Rita Lee, que participou Maria Beraldo e Tim Bernardes. E logo depois desse show, eu comecei a ir mais para São Paulo. E aí no final de 2018 em São Paulo, por exemplo, eu já fui jantar com o Chico França, que me mostrou Promessas e Previsões, que eu fiquei louca. Lembro de fazer uma demo no celular dela, sabe? Uhum. E aí eu lembro disso, já ter o disco na minha cabeça, já tinha que músicas botar, sabe? Já tinha sido no cinema. Porque se no cinema eu fiz quando ainda tava gravando o Mormaço Queima. Saudade também. Uhum. São canções de antes, assim. Tanto é que, por exemplo, se no cinema eu tocava nos meus shows que eu fazia. Algumas do leque eu já tocava, né, nos shows que eu fazia. E aí, então, tava terminando o repertório, assim. Aí eu compus Casco em São Paulo também. Tem certeza, terminei em São Paulo com o Bruno Schiavo, no final de 2018. Então, lembro disso, de estar finalizando esse repertório que eu queria gravar. Entrou 2019 já com o repertório definido, então. 2018, a gente começou a gravar em dezembro de 2018. Ah, já em As bases. dezembro. Dezembro de 2018 a gente começou a gravar. Novembro eu já encontrava, acho que com o Martim, para conversar sobre a produção, testar uns negócios de microfone, sabe? E aí a banda também já Então, era outra, né? não, mas a banda era a banda que tocava comigo. Que era. Que é Guilherme Lírio, Antônio Neves e Vovô Bebê. Aham. Tocava comigo o Mormaço, entendeu? Uhum. E aí foi gravar o que a gente tocava do repertório do Mormaço e algumas coisas do leque ao vivo, né? Aham. E, e aí o Guia tocava batera, né, nesse show. E aí no disco a gente fez metade o Gui na batera, Vovô Bebê no baixo e Antônio Neves fez os arranjos, né? Depois gravava os sopros, e alguns Uhum. sopros ele gravou sozinho também. A metade é música, é a naipe ao vivo, a metade é só o Antônio, trombone e trompete. E algumas o Antônio Neves foi pra bateria também. Metade foi o Antônio Neves na bateria, duas o Guilherme no baixo e duas eu só cantando também na gravação de base, que foi bem legal. Uhum. Primeira Nunca vez que você tinha. fez só a voz guia. Exatamente. Não tá tocando, sabe? Foi bem legal. E E o disco chamava Little Electric Chicken Heart desde o começo. sim, sim. Por quê? Porque eu acho que tinha aspectos que eu queria nele que tinham a ver com esse nome, que é que é de relacionado a afetos, a sensações, assim, a um coração caverna. Eu imaginava muito um churrasco num antiquário. Essa é a imagem desse disco? É uma delas. Agora eu não lembrando, mas essa era uma delas, sabe? Um churrasco no antiquário. Muito É. bom, muito bom. E o disco, você lançou o quê? Foi setembro do ano passado, se não me engano, ou agosto, né? 12 de setembro 12 de de setembro. 2019. Não tem nem um ano, então, o disco. Não.
E causou, né? Uma repercussão foi... Como é que tu recebeu a recepção do disco? Muito feliz. Eu acho, me trouxe foi muito importante para mim, me trouxe muitas coisas, né? Aham. Mas você não estava esperando, né? É uma coisa muito avassaladora, né? Você estava. Talvez. Ah, demais. Mas, Não, não tava, mas eu fazia. Eu lembro, por exemplo, a gente no processo eu brincava muito com todo mundo de tipo, é Grammy, hein, isso aqui, sabe? Então não era. Era de sacanagem, entende? O Grammy, e falava muito no Japão também, bora pro Japão, sabe? Pro Japão, é Grammy, a faixa, o take ficou foda, era, porra, foi Grammy isso daqui. Então eu acho que não é. É porque o Japão e o Grammy eles são simbólicos, né? Mas no sentido de que tinha uma pretensão de chegada. Eu gostaria de que chegasse mais, que tocasse em alguma medida as pessoas, né? e chegou lá fora, né? Embora que eu entenda que essa coisa tanto de Grammy e Japão seja muito uma referência de como a música brasileira é percebida lá fora. O disco dialoga bastante com isso, né? Aham, Qual é a sonoridade brasileira entendida aham, por estrangeiros, além do Brasil, né? O que todo mundo aham. entende por o que é música brasileira. E tu acaba fazendo um híbrido de tudo, né? É uma coisa que tem coisa dos anos 70, que tem coisa dos anos 60, embora a matriz, como tu mesmo citou, sejam coisas dos anos 50, que foram as coisas que influenciaram os anos 60 e os anos 70. Total. Mas você sempre pensou nisso, então, nessa coisa de tipo, como é a sonoridade brasileira para além do Brasil com essas duas referências, ou não? Não, nunca pensei nisso. Não, nunca pensei assim, tipo, isso aqui é uma sonoridade Brasil. Não, claro, né? Eu Zero. estou racionalizando uma coisa que Não, você tá. não deve Não, ter mas é porque eu pensado. acho que mais do que, tipo assim, fazer pra. O negócio é de, tipo, de chegada, sabe? Independente do que a gente tá fazendo, sonoro, eu tô fazendo pra que seja movimento, que seja, sabe? Que seja cura, que seja escutado, que Uhum, seja sentimento, sabe? É, independente de. Então eu acho que tinha uma energia de que chegasse, sabe? uhum. E aí. E Mas é de isso, no chegar. próprio Mormaço, em chegar quem ouvisse. Aham, aham. Em chegar em quem ouvisse, sabe? É, o Mormaço, ele teve uma. Quando eu lancei o Bandcamp, participei de um Bandcamp Weekly, sabe? Umas coisas assim, completamente independente, Mormaço, né? Não tem selo Uhum, nem nada. E aí foi o trabalhar ele foi meio foi jogado assim, sabe? uhum. E aí eu lembro, e ele teve uma repercussão no Bandcamp, então que talvez tenha aberto um pouco uma porta de uma música, né, porque Bandcamp é uma plataforma mais gringa, né, de quem descobre. E aí com o Leque trabalhando com o selo Risco, que enfim, né, trabalha muito bem. É, e o Leque ele também já estava mais maduro em algum lugar, né? E, enfim. E aí chegou mais, né? Chegou em outros lugares, assim. Teve uma repercussão ótima no exterior, inclusive a partir do vídeo do Antônio Fontano, né? Totalmente. Eu lembro que a Eu gente acho que a foi gente foi naquele nesse dia. dia, né? Que Foi no você dia que a gente foi estava naquele na dia. Sofia. Aí, de repente, caralho, como assim? Ninguém sabia, né? Porque foi uma coisa que Não, chegou, foi fonte do Fontano mesmo, né? foi fonte do Fontano. Eu acho que foi uma rádio de Los Angeles. Uma rádio que não é uma rádio gigante, eu lembro de Instagram, de me marcar Aquarium Drunk Hard, eu Não é uma acho. rádio, Aquarium Drunkard, que é um blog, não é uma rádio É um só. blog, não é, É é um demais, é blog. demais. Eles falaram do Leque Não- antes do eles Fontano? falaram do Leque antes do Fantano. Teve algumas coisas Ah, pequenas que falaram do Leque, né? Pequenas que eu digo de que não são tão grandes repercussão. que nem o Fantano, né? De Uhum, repercussão. E que eu acho que ele deve ter visto por aí, entendi, entendi. sabe? Mas o fato é, a partir do vídeo dele, abriu esse interesse Total. estrangeiro por isso. E o Leque começa a ganhar repercussão internacional. E aí, de Sim. repente, Grêmio e Japão não eram só uma piada no estúdio, né? Como é que você lidou com essa repercussão aí? Muita gente te procurando?
Como foi isso? Alexandre, eu acho que assim, deu um boom né, na minha carreira, com certeza, mas eu em nenhum momento sinto. Eu venho há um tempo construindo de pouquinho em pouquinho, Claro. sabe? Então eu também não. É isso, eu não tenho 100 mil seguidores, sabe? E de pouquinho em pouquinho eu vi crescer meus seguidores, sabe? Vejo aumentando e tal. Então eu não acho que é tipo, eu não fico deslumbrada, assim, sabe? Porque eu Claro. sinto que é sempre orgânico, sabe? Uhum. E é isso. E aí, organicamente, também tem chegado em coisas. É isso, em conversar com gente, com gente do mundo mesmo, né? De pessoas. Ah, conversar com músicos de algum lugar e trocando, abrir portas de troca, assim, também, né? Mas tipo quem? Assim, tem alguém mais conhecido, alguém que você queria conhecer, ou algum músico que você não... Enfim, citam alguns exemplos disso. Gente que não Não, mais... eu não sei. Eu não sei, eu acho que mais trocas cibernéticas, assim, sabe? É... Não sei, é disso de. Eu não acho que não são pessoas nem que não necessariamente que fazem música, sabe? Mas que, tipo, trabalham com música, pô, vamos tentar vir pra cá, vamos, Ah, manda sim, coisas, sabe? sim. Ia pra Londres, ia pra Itália Você estava com uma e pra turnê marcada Portugal. agora? Eu ia fazer alguns shows solos em Portugal, Itália e em Londres, faria um em Londres. Só você e guitarra. Voz e guitarra, voz e guitarra. E aí veio a pandemia e tudo cancelado. Isso ia ser É, quando? ia ter sido em abril, maio. Tá. Mas aí com isso também, apesar da pandemia e da quarentena, isso não diminuiu o interesse estrangeiro. Você continua em contato? Como é? Você fez uma live pro Blogotech, né? Fiz. Foi a única que você fez? Não, você fez É, mais live. eu fiz poucas lives, Você não gosta, né? Alexandre. É porque eu não tenho um esquema de amplificador, dessas coisas, assim. E aí Uhum. eu sinto que. Eu fiz acho que umas 4 lives de. Eu fiz uma pelo PUC Rio Grande do Sul, setor de cultura, fiz a Blogotech e fiz 2 no meu perfil, sabe? Uhum. É, E eu sinto que. E aí, violão. Só que aí tem uma hora que eu fico com vontade de que fosse mais sonoramente do que eu e violão, sabe? Claro, claro. Ou que pelo menos eu conseguisse botar um reverb na minha voz, sabe? Aí eu fiquei mais interessada em fazer um material de repente, um single, um material novo pra... Continuar evoluindo, né? Porque foi o que você Exatamente. estava E falando dar, aí. e dar outra, e dar outra coisa sonora que não eu tocando violão, sabe? Claro, claro. Mas além dessa repercussão internacional, você teve uma repercussão boa no Brasil, né? Tipo, teu público cresceu consideravelmente, né? Total. E de novo, estou falando o tempo todo de crescer e tamanho aqui dentro da nossa estatura aqui, né? Ninguém é Sim. pop e disco de ouro, mas ao mesmo Sim. tempo você se torna uma pessoa mais conhecida, né? Como é que você lida com isso? Sim, sim. É, Alexandre, acho que às vezes eu entro um pouco em parafuso, com o mínimo mesmo. Eu até fico, tipo, admiro quem tem muita visibilidade e repercussão, porque eu acho que tem que ter um fio terra, assim, sabe, de energia bem consolidada, assim, e que às vezes eu sinto que eu não tenho. Mas eu gosto muito de trabalhar, então, assim, eu fico pensando. Eu tô fazendo pouca live, eu tô tentando não fazer, até setembro eu não vou fazer live de ir em lugar gravar tal. Mas, por exemplo, vai começar inclusive amanhã a pré-venda do meu livro. Tô vendo outras maneiras assim que me interessam muito, até porque eu acho que tipo eu tenho muito esse interesse, né, de eu pinto e tenho desenhos e escrevo, então eu tenho interesse em tô pensando coisas de estampa, sabe, para possíveis projetos. Então Legal. acho que eu tenho interesse em trabalhar de várias outras coisas também, sabe? Que Uhum. não só. Música. Exatamente, mas de como usar também a minha carreira como música para conseguir fazer essas coisas, sabe? Para fazer um livro de Claro, poesia independente claro. e Você vem vender daí, né? ele, e Você vem vender da poesia. ele, sabe?
você vem da poesia e cai na música, né? Uhum. Eu acho que foi foi ao mesmo tempo que eu comecei a tocar, de compor, Uhum. escrever uma coisa ou outra, anotar mais e ia pintar. Aham. Ah, a Bem pintura aquela também fase vem nessa ali. época. Bem a fase aqui, ó, essa fase aqui, Aham, específica. aham. E você tinha quantos anos? 16, E aí você estava 17. compondo, pintando e escrevendo ao mesmo tempo. Não, né? Tipo, com fé. Claro, claro. Mas sim, sim. Aham. E, pois é, as pessoas conhecem mais o seu trabalho como música. E fala um pouco desse livro aí, que é uma ideia antiga, eu não Escolhi, sabia que... esco... Escolhoso paralelismo miúdo. Eu acho que é uma poética que eu de anotações, de tem uma coisa ou outra de handmade, um, levemente surreais algumas coisas, sinestésicas, que tem muito a ver com as minhas canções e nada a ver também algumas coisas, mas que fazem parte desse universo. Coisas desde 2015 até 2019 tem nesse livro, junto com trabalhos meus também desse momento, de tanto de alguns desenhos e algumas gravuras e desenhos com papel de seda, umas coisas só com papel de seda. Escoliose sinestésica, é isso? O que é isso que você O falou? nome, como é que é o nome? Escoliose? Eu sempre confundo. Muito bom esse nome, escoliose sinestésica. Escoliose paralelismo miúdo. Tá, esse é o nome do livro. Escoliose, 2 pontos. Escoliose, paralelismo miúdo. Mas Que nem Little Electric Chicken Heart, pequeno elétrico coração dele. Saquei, tem um subtítulo. Mas isso já era uma coisa É. que você fazia ao vivo. Tanto o show que a gente fez aqui no Centro da Terra era isso. Exatamente. Então, esse livro eu já tinha feito uma versão na minha casa de zine, de impressões. Aí depois eu fiz no colaboratório da ESD aqui do Rio de Janeiro, umas 2 levas dele adaptado, feito lá, com os papéis coloridos. E aí depois eu revisei e mudei ele em mais algumas coisas, acrescentei, antes era só desenho à mão, acrescentei coisas, né? E aí chamamos o Daniel Rocha, que é um amigo meu, que é designer, para fazer com a gente, assim. E ficou muito legal o resultado, assim, tô bem feliz. E é um livro independente, sem editora. A gente fez uma parceria com a Garupa, com a editora Garupa, e principalmente na parte de distribuição. Então vai estar vendo no site deles, inclusive vai estar vendendo de distribuição e de... Ai, qual é o nome? Ai, Alexandre. De revisão também, né? Essas Tá. coisas de Aham. produção e revisão. O, E a distribuição. pré-venda, a pré-venda é agora e A vai para... pré-venda vai ser até agosto. Não, agosto é até começo de setembro a pré-venda. Aí, né, é mais barato na pré-venda, né? Uhum. E tem também, vai estar dando. A gente está fazendo uma nova prensagem, uma leva dos CDs. CD, né? Fala para acho que é vinil. Tanto do Mormaço quanto do Little Electric. Então, no Uhum. site, na pré-venda, vai estar dando para comprar também. Vai estar Um dando para pacote. comprar só o livro, ou só o livro com disco, ou o pacotão também, combo Electric Chicken. E aí vai ser uma satisfação para mim ver esses 3 É o, objetos aí. é o fecho de um ciclo, esse livro? Eu acho que mais do que feito, Alexandre, é uma organização um pouco da minha produção. E o entendimento, talvez, de que eu, na minha produção também de artes plásticas, o entendimento que eu talvez me interesse por, em vez de vender uma peça do negócio, fazer uma publicação e fazer uma quantidade, uma tiragem grande. Quanto maior a tiragem possível para fazer, dentro do meu tamanho, mais barato é para fazer, mais barato fica para vender. E isso me interessa, sabe? Nessa questão da tiragem e de publicações e que não são restritas a uma pessoa Uhum. e eu acho que é uma maneira de organização um pouco e talvez talvez seja um fechamento de ciclo no sentido de tipo, caraca, tá bom, isso daqui eu organizei, eu lancei, agora eu consigo organizar também outras coisas e pensar outras coisas, sabe? Demais, demais. Como foi o próprio Mormaço e de uma certa forma o Leque também, né?
apesar Total, mas do acho, leque. mas aí vindo para esse campo físico, acho que, sabe, sempre quis muito ter esse campo físico, assim, de material, né, tipo esse do livro, o teu livro e Sim, sim. É um processo parecido com o mormaço, no sentido como de... assim? O mormaço também era o processo de ter um disco, né? Que era uma coisa que você foi Total, fazendo e aí, tá, uma hora eu preciso organizar isso e fechar. E a mesma coisa o livro, né? Você já estava fazendo e total. fechar também. E aí É, entender que talvez o objeto físico seja só o encerramento não de ciclos, mas de processos. no processo, total. Mas aí, te conhecendo do jeito que eu te conheço, você já está pensando no segundo livro, não? Livro, eu acho que não sei nem de mais. Poesia, não, mas publicação talvez eu interesse bastante, assim, sabe? Ah, uma revista, né? Não, mas assim. É, uma revista não Mas precisa eu ser revista para gosto vender na de. banca. Uma compilação de Total, textos de outras total. pessoas, inclusive. Você editando. Eu me interesso por edição, eu acho, sabe? Mas assim, eu acho que eu também tenho isso de querer fazer muito, sabe? Mas eu me interessaria bastante em uma editor, em ser uma editora e aproveitar também, eu acho que o que a gente consegue vender a partir da música, vender outras coisas, sabe? Sejam poemas, sejam livros de culinária, sejam coisas para crianças. Tenho cada vez me interessado principalmente por crianças. Ah, que massa. Tô namorando a Fernanda Massotti, que é uma ilustradora também incrível, assim, e tem um trabalho com. Acho que ela me traz muito, tenho também muito forte isso, de querer me comunicar com crianças no meu trabalho, principalmente no Mormaço, e numa pesquisa gráfica que tinha daquela época, Uhum. de, de aspectos para criança mesmo, né, Uhum. desse inconsciente aí. E tem cada vez mais me interessado isso, assim, também, coisas para criança, futuros planos talvez estejam relacionados a Não necessariamente um livro, um disco, mas algo para falar com o público infantil. isso. Demais, demais. E falando sobre esses singles aí, o que vem? É, vem mais verde de cor, eu acho. Vem é, esse primeiro, por exemplo, vem. Eu não sei nem se eu podia, né, ficar falando essas coisas, tipo, já adiantando, tudo bem, né? É risco? É o risco que vai lançar É ou tem risco, outro? Ah, então tudo bem, vai. é risco. Qualquer coisa, os caras vêm aqui puxar minha orelha. Porra, Matias, furou. Putz, Matias. Não, tudo bem, então não vamos falar. Você prefere não falar ou vamos falar? Vamos falar, Ana, Não, eu vai. acho que vem isso. Eu acho que vem isso. Vem. É só um símbolo, tá? Tá, tá, beleza. É, e esse primeiro, por exemplo, eu acho que vem vem outro som. De novo, não fique esperando a continuação do trabalho anterior que você vai cair da Eu acho cadeira. que tem, eu acho que tem a ver com o leque, tem a ver, vai ter coisas que vai ter a ver, mas eu Uhum. acho que também tem coisas que não tem a ver. Saquei, saquei. E é com essa galera aí que você mencionou. Que Com essa você faz galera que eu mencionei, Alberto Continentino, demais. Dora Morelenbaum, Vovô Bebê, Joca e o Lucas Nunes também participou. Demais. E Isso Martin Selma mixando. Ou seja, nem quando eu vou fazer com pouca gente, é com pouca gente, entendeu? que teoricamente era com pouca gente, mas chama mais um, chama mais um. É quando vê. Total, é. Eu gosto de pessoa. É, Eu gosto de gente. aham. E como é que tá indo para o outro lado aí do papo? Como é que tá a não o não relacionamento com outras pessoas, né? Essa coisa da quarentena? Como é que isso está batendo contigo? Ao mesmo tempo, tu já falou dessa coisa de conexões à distância. Você está É, lidando bem com isso, do jeito que dá, pelo menos. fora toda a tristeza, né, com esse desgoverno, com é, realmente esse despreparo proposital, né, genocida, aproveitando uma situação dessa. E é resultado, né, disso aí, desse poder branco matando gente. E aí isso enfim, muito triste, muitas reflexões em cima dos meus privilégios, em cima
Do que está acontecendo mesmo, assim, né? No Uhum, Brasil, principalmente. É, e, e é isso, assim, tentando rever, encarar o que tem que rever, encarar, né? De cada um, de mim, e uhum, das minhas questões, das minhas dores e das minhas felicidades. É, e eu gosto muito de ficar em casa, eu gosto muito, eu sou muito. Eu gosto de sair e tal, mas, mas eu gosto muito de ficar na minha também, sabe? uhum. Então, isso tá sendo um pouco de facilidade. Essa parte está sendo mais fácil. Ficando sozinha, em casa, mas na sua, tu chegou a produzir, não produzir não, produzir você já está produzindo, mas ler, ouvir, o que que você tem feito com esse tanto Muita de tempo? dificuldade em ler coisas longas, estou conseguindo ler mais poemas. Eu estava assim também. É, e meio que nem sei, sabe, Alexandre? Tentando me organizar de trabalho pra caramba, assim, também. Uhum, O que dá pra me organizar, sabe? Tentando me organizar, ver o que dá pra fazer à distância, adiantando, sabe? É isso. Vendo como, de repente, publicar coisas ou lançar coisas realmente cada um gravando em casa, pensando possibilidades, assim. uhum. E, e rezando. Mas tentando se isolar das notícias, parando um pouco com as redes sociais, diminuindo o tempo de Fiz um tela. pouco, diminuí um pouco agora no último mês, agora tô voltando, assim. Recusei Uhum, umas coisas de para ficar mais reclusa mesmo, sabe? Acho que, inclusive, quando você chamou, eu aceitei porque acho que eu tava voltando mais, sabe? Eu tava querendo também. Enfim, não tô com a vida ganha, tenho que. Enfim, tem que se mexer. eu tava até conversei bastante com o Gui Jesus sobre isso, do risco, né? De que também, na minha cabeça, a gente, quando eu não aceitava alguma coisa, abria espaço para outras pautas Uhum, que, que eu tenho convicção que nesse momento seriam mais importantes de estarem ocupando espaços, né? Mas aí você vê que, na verdade, esse buraco que eu achava que poderia ir para, sim, né? Não sei, para outras pesquisas, outras pessoas, também não vão, mas saber dizer mas não é importante, né? total. E eu acho que principalmente nesse momento que eu estava precisando, acho que teve momentos, né, que fiquei bem saturada assim de internet, precisando me conectar comigo também, com cuidar, né, cuidar de quem eu amo. Aham, aham. Se voltar mais para dentro, né? Como muita gente tem feito. Foi Uhum. necessário. Está sendo ainda, mas também de alguma maneira indo para tentando me adaptar a também estar presente, mas de uma maneira mais leve também. Saquei. Mas não teve nada que, um disco que você pirou mais do que o normal, uma pequena obsessão, um artista que você descobriu e falou, nossa, e aí mergulhou um pouco ou foi completamente dispersa essa Não, eu quarentena até acho que agora? foi várias coisas, mas talvez tenha sido dispersa, porque eu não tô conseguindo falar, sabe, nada. Mas me debrucei em algumas coisas, ouvi música, ouvi mais CDs, sabe, no começo. Mas eu acho que talvez meio porque eu não tô conseguindo nem falar nada. Saquei, saquei. E para começar esses novos trabalhos, isso foi antes desse período que você ficou fora? Como é que logo depois que começou a quarentena, você já começou a Não, estudar? depois dos 2 meses de quarentena, acho que eu comecei a querer. É que, na verdade, por exemplo, o livro ele tava tava mais pro começo do ano, né? A gente adaptou, assim, né? Uhum, Lançamento, que dá para fazer, né? É uma coisa que dá para fazer. uhum.
pensando, né, no correio, né? Pensando em coisas que possíveis Claro, claro. de ganhar dinheiro, né? Uhum. Mas esse novo trabalho aí, esse primeiro single, isso foi quando que vocês começaram a se falar? Quem? Você puxou o papo com quem? Como é que você começou a juntar as pessoas para fazer esse Não, single? comigo mesma. Comigo mesma, Uhum. gravei uma demo, gravei bateria eletrônica e gravei vi um violão, gravei um órgão. Isso quando? Isso em abril, maio. Aham. Antes de você E se afastar das redes, então. antes de eu me afastar das redes. Uhum. E aí depois. Fui mandando pra galera, mandei pro Vovô Bebê, Uhum. mandei pro Alberto. E fui pensando o que seria legal ali naquela faixa. Uhum. Aí a produção dessa foi isso, assim, eu gravei bateria eletrônica, violão, gravei uma voz e, e depois fui mandando pra galera. Aí Joca somou nas percussões, eletrônicas também, Alberto no baixo, Dori e Lucas nas vozes, vozes backings, coros, e Vovô Bebê nas flautas. Então é isso, vai ter talvez uma chegada de flautas. Ai, meu Deus, eu não sei se eu devia estar falando essas coisas, Alexandre. Agora já era. Agora já era. Depois eu vejo lá com o povo do Rio, fica tranquilo. A gente nem falou em data ainda, tá tudo em Exatamente, aberto, então a gente pode pensar uma data que a faça mais notícia sentido. vem um single aí, tá? Tá Então bom, pronto. Não fica com essa noia, não. tá bom. Mas é a tua primeira produção. Sozinha né? E já está 100% fechada. Você está satisfeita Da com... minha, por exemplo, eu produzi Sofia, Ah, participei, sim, sim. co-produzi. Mas sozinha, a minha coisa, a primeira vez que eu assino, produção musical Ana Fogo Elétrico, sozinha, né? E aí? Vem. Bateu o friozinho? Emoção, crescendo, né? E já foi Tá mixado e brincando. masterizado, não? Não, tá mixando, tá mixando. Tá. Martim vai fazer uma prova. Martim, ele é argentino, né, Martim? E Martim se mudou de novo para Argentina, construindo um domo. Vai morar num domo com Celina, amiga minha também, incrível designer e muitas coisas. E aí Martim vai fazer uma prova de física. Então tá mixando, tá no processo de mixando. Aham. Ele quer passar, ele quer fazer uma faculdade de física agora. Que loucura. E aí, antes de entrar na Martim, faculdade, ele não mixa. Tá aí com ele foco na física. já teve, é que vai ter a prova agora. Aí depois da prova agora no meio de a gente vai terminar. Mas estamos fazendo, pô, tá ficando maneiro, cara, eu acho, né, sei lá. Demais, demais. Mas pelo Será menos que você você tá... vai gostar? Eu não sei, eu tendo a gostar das suas coisas, né, Ana? Né? Tomara que você goste, Alexandre. Eu também Quero espero. que você ouça. Quero que E você ouça. você pegou não quero fazer live só no violão, mas você está pensando isso em audiovisual aí para o segundo semestre, pro começo do ano que vem? Como é que você... Eu quero, Alexandre, mas não sei. Eu sou como meio enrolado, entendeu? Queria. Aí, sei lá. Aham. Vamos ver, vamos ver. E tem mais alguma coisa aí que você está programando, né? Que vai lançar esse livro, tem esse single, tem mais algum? Você falou dessa coisa de estampa. Acho que é isso, Alexandre. É esse negócio. Você Se está Deus querendo saber quiser, demais. se Deus quiser esse livro e esse. O que era? Single. O single. E o single, Mama Planta Baby. Tô dando até o nome aqui. Mama Pronto, Planta Baby. beleza, ótimo, maravilha. Demais, Ana. E o disco da Sofia, hein? Vai sair? Acho que esse ano não vai, né, Alexandre? Né? Porque é um disco muito alto astral para um ano bad vibe, né? Pois é. Uma pena, uma Aí é pena. difícil. E tu tá produzindo mais coisa? Alguém te chamou?
para produzir outros trabalhos? Não comecei nada ainda, até rolaram possíveis coisas, mas nada, por enquanto Fechado. só eu mesmo, para variar. Não, vira cobaia de si mesma, mas eu acho Eu acho que é é isso, justo. eu entendo um pouco, né? É o mais justo, na verdade, Aham, né? aham. Demais, Ana. Acho que deu para dar uma bela geral aí. Obrigada, Falou. desculpa qualquer coisa, tá, Não, Alexandre? imagina, que é isso. Falou até mais do que achava que ia falar, mas Eu está sempre faço isso, né? normal, normal, tudo bem. É bom que o pessoal fique esperando aí. Tomara que não fique enchendo tanto teu saco. Cadê o single? Cadê o single? Não, mas Mas, a ideia é nem terminar, nem demorar tanto também. uhum, maravilha. Valeu, Ana. Vamos falando. Espero nos encontrarmos em breve, né? Não sei quão breve, Eu mas não também, por vejo a favor. hora. Vamos falando. Saudade de ir pra São Paulo, saudade de São Paulo. Beijo Beijão. grande, tá bom, Tchau, tchau. Alexandre? Falou. Até já.